Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a um episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer destravar o seu espanhol, aqui é o lugar certo, porque aqui nós usamos o método AVC, auditivo, visual e sinestésico. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela, eu sou brasileira e argentina por opção. Tanto o idioma português quanto o espanhol são os meus idiomas nativos. E sabe por que você deve assistir esta aula? Porque quanto mais palavras do espanhol você conhecer, melhor você vai poder se comunicar em espanhol. E é isso que eu vou fazer aqui com você. Eu vou, por meio de uma história, aqui, desse lado aqui, por meio de uma história, eu vou te mostrar novo vocabulário, vou te ensinar sobre a pronúncia, os héteros e ainda, como se não bastasse, vou fazer exercícios de fixação para que você memorize essas atividades, certo? Antes de começar, um comentário rápido. Eu sei que muitas pessoas gostam de assistir os meus vídeos porque acham o espanhol lindo, mas essa aula ela é densa, ela tem muito conteúdo de valor. Então eu recomendo que você tenha papel e caneta na mão, porque se você não anotar, muito provável que daqui a uma semana você já tenha esquecido 90% do que você aprende hoje. Sim, isso é algo comprovado cientificamente. É uma teoria lá da curva do esquecimento. Por isso, se você já está com papel e caneta na mão, veio para aprender, está com fome de resultados no espanhol, bem-vinda. Você está com a faca e o queijo na mão. Bem, o que vai acontecer? Nos próximos minutos, eu vou ativar em você a aprendizagem visual, porque você está vendo aqui, você está vendo, aí, do outro lado, você está vendo aqui a história escrita. Então, você está aprendendo com seus olhos, é a aprendizagem visual. E também vou ativar em você a aprendizagem auditiva, porque você vai ouvir a minha voz lendo a história. Certo? Preparado? Já pegou papel y caneta? Bueno, empezamos. La historia de hoy es la historia número 26. El zorro y el cuervo. Una brillante Una brillante mañana, el zorro seguía su agudo olfato en búsqueda de un bocadillo. De repente, vio a un cuervo en la copa de un árbol. Este no era de manera alguna el primer cuervo que el zorro había visto, pero lo que llamó su atención e hizo que se detuviera fue el enorme trozo de queso que el cuervo llevaba en su pico. No tengo necesidad de buscar más, pensó el astuto zorro. Este delicioso queso será mi bocadillo. Entonces se dirigió hacia el árbol donde reposaba el cuervo y mirando con admiración, exclamó: «¡Buenos días, majestuosa criatura!». El cuervo miró al zorro con desconfianza, pero mantuvo su pico bien cerrado con el queso y no devolvió el saludo. «¡Qué criatura tan encantadora eres!», dijo el zorro. «¡Cómo brillan sus plumas! ¡Qué hermosa es tu figura y qué alas tan espléndidas tienes! Un ave tan espectacular. ¿Cómo tú debe poseer la más hermosa voz?». Vamos a escuchar esa parte que me trae. Una ave tan espectacular como tú debe poseer la más hermosa voz. ¿Puedes cantarme solo una canción? Mi deseo es nombrarte el rey de todas las aves. Al escuchar estas palabras tan halagadoras, el cuervo olvidó todas sus sospechas y también su queso. Su mayor deseo era ser nombrado el rey de todas las aves, de modo que abrió su pico para pronunciar su graznido más fuerte y dejó caer el queso justamente en la boca del zorro. «Gracias por el queso», dijo el zorro mientras se alejaba. Moraleja: quien te alaba sin conocerte no siempre desea tu suerte. Bien, esa fue la historia de hoy, historia número 26. Ya hicimos el primer punto, ya leímos el texto en voz alta. Ahora vamos a revisar las palabras destacadas dentro del texto. Ya te has dado cuenta probablemente que algunas palabras están en verde y otras en rojo. Esas son las palabras más diferentes
del portugués y las palabras que tienes que salir de esta clase já sabiéndotelas. Você tem que sair dessa aula já sabendo dessas palavras que estão em verde e as vermelhas, certo? Vamos ver uma por uma. Primeiro, el zorro e el cuervo. Você já deve ter deduzido pela imagem que é a raposa e o corvo. Uma brilhante manhã, a raposa estava seguindo o seu olfato agudo, seu agudo olfato, em búsqueda de um. Em búsqueda é uma forma de dizer em busca de algo. Em busca de um bocadillo. Bocadillo é uma forma que se diz em espanhol de lanche, certo? Um bocadillo. De repente, ele viu a um corvo em la copa de um árvore, ou seja, na parte mais de cima da árvore. Ele estava lá em cima. A imagem mostra que ele está mais baixinho na árvore, né? Mas na verdade ele estava lá em cima, na copa de um árbol. E por que árbol está marcado em vermelho? Porque árbol é um heterogenérico. É uma palavra que no português ela tem um gênero e no espanhol tem outro. Você percebeu que eu acabei de me confundir uns minutinhos atrás? Eu disse o árvore. Por quê? Porque é um heterogenérico. Exatamente. Em espanhol, árbol é masculino, enquanto no português é feminino. Então, por isso que eu disse o árvore, que eu estava pensando em espanhol. Então, sempre que você for usar a palavra árvore, lembre de que todas as palavras em volta dessa palavra têm que estar conjugadas no mesmo gênero que árvore. Então, você tem que ter cuidado para não dizer la árbol es bonita. Você tem que conjugar tudo. El árbol es bonito. Certo? Esse é o problema dos heterogenéricos, que a gente se confunde no gênero. Continuamos. Esta não era de maneira alguma o primeiro corvo que a raposa tinha visto, havia visto. E olha que aqui eu vou apontar um erro frequente dos brasileiros. Quando nós usamos um tempo verbal composto, ou seja, aqueles verbos que a gente precisa usar duas palavras. Por exemplo, tinha visto um filme muito bom antes do Natal. Tinha visto. Tá vendo que tem duas palavras? E essas duas palavras conformam um verbo, né? A estrutura verbal. Tinha e visto, são dois verbos. Quando nós usamos esses verbos que têm duas palavras, no português nós usamos o verbo ter. Eu tinha visto, eu teria emagrecido se eu tivesse comido menos, ou se eu tivesse feito exercício. Eu terei terminado de ler um livro semana que vem. Terei terminado. Teria emagrecido, tá vendo? Esse ter, no espanhol, ele troca para o verbo haber. Haber, então... Eu habría adelgazado, eu teria emagrecido. Eu habré terminado um livro, eu terei finalizado. Habré, habría, eu había. Então, a gente tem que trocar pelo verbo haver no espanhol, certo? Esse é um erro aqui que você tem que colocar assim, ó. Sublinha, por favor, com tinta vermelha. Porque os brasileiros erram muito, inclusive os que estão avançados, hein? Anota aí, vamos lá, continuamos. Pero, quer dizer mas. O que chamou a sua atenção, ó, uma forma de usar o lo é nessa estrutura fixa de lo que. Lo que chamou sua atenção, que seria equivalente ao o que do português. O que eu mais quero, lo que mais quero, o que você pode fazer está escrito nesta folha. Lo que tu puedes hacer, lo que, entendeu? É a mesma coisa que o que no português. Nota-se aí que isso aí também intermediário, já é intermediário o nível da informação. Seguimos. Mas o que chamou a sua atenção, e fez, atenção, isso, não é fez, tá? E fez que se detuviera. Alguns brasileiros tentam adivinhar, que não tem problema você tentar adivinhar algumas palavras, mas lembre-se que fazer é o verbo hacer no espanhol. Não tem esse F. Então, você precisa conjugar da forma correta o hacer. Isso, não fez. Isso. Esse verbo hacer é um verbo irregular. Ele não é um verbo que você consegue deduzir a conjugação pelo que você conhece do português. É um verbo que você tem que sentar, praticar, estudar, ouvir muito e memorizar. Não tem jeito. Essa é a parte que, me desculpa, não tem... Tem partes do idioma que a gente não tem como deixar divertido, infelizmente, tá? Então, se alguém oferece
aprender um idioma de forma divertida, somente 100% do tempo. Não existe. Tem partes que são chatas, né? De aprender. Infelizmente. Assim é a vida. Assim é a vida. E isso que se detuviera. Essa palavra vem do verbo detener, que quer dizer deter. Ele fez que ele que ele pare, né? No caso, ele estava caminhando, a raposa estava caminhando e ela parou. Fez com que ela parasse. Foi el enorme troço de queso. Foi o enorme. Você já entendeu que é um queijo. Mas o que é troço? Um troço de queijo. Como assim troço? Tá em vermelho porque você pode pensar talvez em troço. Mas troço quer dizer pedaço. Então foi o enorme pedaço de queijo que o corvo levava no seu pico. En su pico, que quer dizer o bico do corvo. Então, o que chamou a sua atenção, a atenção da raposa, e fez com que ele parara foi o enorme pedaço de queijo que o corvo levava no seu bico. Não tenho necessidade de buscar mais. Não há necessidade de procurar mais, pensou a astuta raposa. Esse delicioso queijo será o meu lanche. Bocadillo, um lanche, uma comidinha. Né? Não chega a ser uma refeição, mas é uma comidinha, um lanchinho. Então, se dirigiu hacia el árbol. Então, ele se dirigiu. Ele foi em direção a... Ó, aqui é algo interessante. Hacia. Hacia é algo que não tem no português e é bem diferente no espanhol. Hacia, anota aí no seu caderno. Hacia traduz ele diretamente para em direção a. Ele se dirigiu em direção à árvore, né? No caso que é feminino no português. Em direção à árvore, onde repousava o corvo. E olhando com admiração, ele exclamou: Bom dia, majestosa criatura! O corvo mirou. O que ele mirou? Será que ele estava tentando jogar uma pedra, mirando na raposa? O que acontece? Mirar também é um falso amigo do espanhol. Você pode pensar em mirar de pontaria, mas mirar quer dizer olhar. O corvo, ele olhou para a raposa com desconfiança. Mas mantuvo, vem de manteve seu bico bem cerrado. Será que tem a ver com cerrar? Né? A serra? Mas não, cerrar tem a ver com fechar. Cerrado é fechado. Manteve seu bico bem fechado com o queijo e não respondeu. Isso é uma forma em espanhol que a gente fala de devolver el saludo. Ele não respondeu o cumprimento da raposa. Ele não respondeu o oi que a raposa deu. Ficou quietinho. Que criatura tão encantadora eres? Aqui você já entendeu, né? Que criatura tão encantadora você é? Disse disse a raposa. Dijo, atenção aqui. Dijo disse no passado. Os brasileiros erram às vezes porque eles querem dizer disse el zorro. Disse. Por quê? Porque ele pensa no disse do português, né? Mas disse quer dizer no passado. Dizer no presente, perdão. Disse. Certo? Enquanto dijo tá falando do passado. Você tem que saber bem a diferença entre esses dois. Assim você não disse el zorro. Não, você tá contando uma história. A história tá no passado. Ele disse no passado, ele não diz. Tá? Então, disse, só pra ficar claro, tá? Disse quer dizer diz. E dijo quer dizer disse. Tá? Esse aqui é outro dos verbos que é irregular e que é difícil de deduzir. Você tem que estudar e treinar bastante mesmo, tá? Como brilham tus plumas? O que é uma pluma? Pena. Como brilham as suas penas? Que linda, que hermosa. Que hermosa é tu figura. Que lindo é como você é a sua figura, como você é bonito. E que alas tão esplêndidas tienes. E que asas tão esplêndidas você tem. Algo também que você pode observar é que o nativo do espanhol normalmente costuma omitir os pronomes. Quando eu falo de pronomes, eu me refiro yo, tu, ele, nosotros, ella. Por exemplo, como é que eu acabei de traduzir essa frase? Que asas tão esplêndidas você tem.
assim a gente diria no português. A gente não faz tanto essa omissão no português. No espanhol, eles não colocaram você. Ele não falou tu tienes. Que alas tão esplêndidas tu tienes. Mas, pô, eu falaria tu tienes. Tá errado eu falar tu tienes? Não, não está errado. Correto, está correto. Mas não é o que um nativo falaria, tá? Ele costuma omitir. Isso vai te fazer parecer um pouquinho mais como um nativo, essa dica. Seguimos. Uma ave tão espetacular como tu, uma ave tão espetacular como tu. Ah, ave, então, é um heterogenérico, pã? Porque tá aparecendo como masculino aqui, um ave. Olha aqui, detalhe. Existe uma regra para que não aconteça a cacofonia no espanhol. Palavras que iniciam com a letra A e essa letra A está numa sílaba tônica, esse substantivo, essa palavra, ela vai passar, se ela for feminina, ela vai passar para o masculino, para que não aconteça a cacofonia. Ou seja, a união do som do A artigo com o A da própria palavra, certo? Só lembra, palavras como ave, alma, arma, ángel, essas palavras, elas ao estar no singular no espanhol, elas ficam masculinas, elas passam a ser masculinas. Se é que elas já não são masculinas. No caso do ángel, ele já é masculino. Agora, ave é feminino no espanhol. E aqui está aparecendo masculino porque ela começa com uma sílaba atônica. Entende? Por isso que nós dizemos un ave. Mas no momento que você pluraliza essas palavras, elas se transformam elas voltam a ter o gênero original, que é o feminino. Las aves, las armas, las águilas. Tá vendo? Vamos de novo. Un ave, unas aves. El ave e las aves. Entendeu? Então, no singular você vai fazer essa troca para que não aconteça cacofonia. No plural, você vai fazer ela voltar para o gênero original. Isso aqui também foi um pouco avançado. A minha dica é você lembrar, porque não são muitas palavras que começam com ion atônico. Lembre dessas palavras: ave, águila, arma, alma. Diria que essas seriam as 4 principais. Eu sei que tem mais, não me recordo agora. Mas essas são as palavras que vão sofrer normalmente isso. Não são muitas as palavras que você tem que lembrar, tá? Não fique caçando as palavras que, começa com A tônica. São poucas, tá? Para te dizer a verdade prática. Para você não ficar perdendo tempo com detalhes como este. Seguimos. Uma ave tão espetacular como tu, uma ave tão espetacular como você, deve possuir a mais linda voz. Possuir, tá? Treina bastante severo, que também é diferente. Você pode cantar só uma canção para mim? Pode cantar só uma canção? Outro detalhe. No português, a gente costuma usar a palavra música, né? Escuta essa música aqui, a gente diz. No espanhol, a gente usa a palavra música de forma diferente. A gente usa a música como a música em geral. Não é que a música é uma faixa. É um arquivo de música, é uma música específica, como nós falamos no português. Música é geral no espanhol. Me encanta la música. Não é que você gosta de uma música específica, mas você gosta de música em geral, certo? Eu hago música. Você não faz uma música, entendeu? É algo geral. Mas, Pablo, então como é que eu falo? Escuta essa música aqui em espanhol. Escucha esta canción. Que é uma palavra que também existe no português, mas ela é um pouco formal no português, né? No espanhol, a música específica nós dizemos canción. Por isso que a raposa fala: você pode cantar uma canção para mim? Uma música? Meu desejo é te nombrar-te el rey de todas las aves, o rei de todas as aves. Ao ouvir estas palavras tão encantadoras, halagadoras, halagar é, inclusive dava pra deixar em vermelho. Alagar é um falso amigo, por quê? Porque a gente pensa, alagar, tá entrando água. Minha casa alagou, porque entrou água. Mas alagar em espanhol quer dizer elogiar. Muitas vezes, alagar tem não vou dizer, não é um sentido pejorativo,
mas é um elogio falso. Tem uma palavra, bajulação. Normalmente, halagar é bajular. Normalmente, a maioria dos contextos. Mas existem contextos bons. Halagar em questão de elogiar, tá? Na dúvida, você pode usar somente a palavra elogiar, certo? Mas se você quer falar que é um elogio que pode ser falso, aí você pode falar halagar, tá? Pode separar desse jeito. Seguimos. O corvo olvidou. Olvidou. Oh, essa palavra ela é diferente. Ele esqueceu de todas as suas sospechas. Olvidou todas sus sospechas. Anota aí olvidar e sospechas. E sospechoso. Sospechoso é um suspeito. Tá vendo quanta palavra a gente pode aprender? E também su queso. E ele também esqueceu seu queijo. Seu maior desejo era ser nomeado. Nomeado vem de nome. Nombrado vem de nombre. Por isso, nombrado el verbo. El rey de todas las aves. Ambicioso este cuervo, ¿no? O seu desejo era ser nomeado o rei de todas as aves. De modo que, igualzinho ao português, de modo que abriu o seu bico para pronunciar o grasnido. Não é grunhido. Grasnido seria o som que faz a ave, né? Não sei se é grasna. Ai, desculpa, agora me falhou o português. Seria o seu canto mais forte, o grito mais forte, mais forte. E deixou cair o queijo. Deixou cair. O verbo deixar. E o verbo cair, que é o cair. El queso. Justamente na boca da raposa. Sim. E a raposa, né? Nem quis disfarçar, já saiu agradecendo. Gracias, obrigado pelo queijo. Detalhe, alguns brasileiros costumam dizer somente gracia, porque eles escutam os nativos dizendo gracias, gracias. Só que acontece, muitos nativos eles praticam a aspiração da letra S. Então essa letra S ela acaba ficando muda. É muito normal você ouvir, por exemplo, um venezuelano, um argentino, o pessoal lá da América Central, eles falam gracias por el queso. Gracias por el queso. Vou fazer devagarzinho. Gracias por el queso. Tá vendo? Gracias. É uma aspiração à letra S. E acaba soando para o brasileiro que não tem S ali. Então, o estudante ali, aprendiz espanhol, acaba achando que é só gracia. Não, mas tem esse Szinho no final. Gracias. Gracias por el queso. Certo? Claro, dependendo do espanhol que você está aprendendo. Se você está aprendendo espanhol onde você vai aspirar as letras S, aí sim, você pode até dizer gracia, mas tem que ter essa aspiraçãozinha no final, tá? Gracia. Seguimos. Disse a raposa. Mientras, o que quer dizer mientras? Mientras se alejava. Meu Deus, a raposa estava se alejando. Calma. Mientras quer dizer enquanto. Enquanto se alejar-se quer dizer se afastar. Enquanto ela se afastava. Moraleja, ou seja, a moral da história aqui é, la moraleja es, quien te alaba sin conocerte, quem te louva, alabar é louvar, sem te conhecer, nem sempre, deseja a sua sorte. Certo? Já limos o texto em voz alta, revisamos as palavras destacadas, agora vamos verificar a pronúncia de cada frase. Como é que vai funcionar? Eu vou ler cada frase e você vai ler depois de mim, tá? E eu sei que muita gente gosta de ficar só olhando do jeito que eu pronuncio, só ouvindo as explicações que eu trago, mas sem abrir a boca e falar. Eu sei que você pode ter a tentação de fazer isso, mas é importante que você fale em voz alta, assim você treina o seu aparato fonológico, ou seja, sua boca, sua língua, seus lábios, as suas bochechas, os músculos do seu rosto, eles também precisam aprender o espanhol. É a pronúncia do espanhol sendo ensinada de forma subconsciente quando você vai fazendo, certo? Por isso que eu te peço, por favor, não seja passivo nesse momento, leia junto comigo, tá bom? Eu leio uma frase, você vai ler depois de mim. Vamos lá!
Una brillante mañana, el zorro seguía su agudo olfato. Vamos até aí. Você. Una. Até aí. Una brillante mañana, el zorro seguía su agudo olfato. Vou seguir com o cursor aqui, tá? En búsqueda de un bocadillo. Você. De repente vio a un cuervo en la copa de un árbol. Você. Um árbol. Esse L aqui você vai fazer ele bem pronunciado. Porque o brasileiro costuma transformar o L em U quando ele está no final da palavra ou antes de uma consoante, né? A gente diria árbol, pastel, né? Então, faz ele bem pronunciado. Árbol. Bien, isso aí. Repete junto comigo. Este no era de maneira alguna. Vamos parar aqui. Você. Este no era de manera alguna el primer cuervo que el zorro había visto. Você. Pero lo que llamó su atención, suate ahí, vai. E hizo que se detuviera. Aqui você vai fazer o som de B, tá? Viera. Se detuviera. E hizo que se detuviera. Isso. Detalhe, letra Z no espanhol, som de S, certo? Pelo menos em toda a América aqui, lá do norte até o sul da América, som de S. Isso, certo? Você só não vai fazer o som de S se você estiver estudando a pronúncia da Espanha, que lá acontece o fenômeno linguístico chamado el ceceo, que é que você escuta eles falando com a língua entre os dentes, né? E um espanhol diria, e hizo que se detuviera. E hizo... Né? Por isso que eles transformam a letra Z em esse som que é semelhante ao TH do inglês, né? I think, I thought, certo? Nem todo TH do inglês, tá? Só nessas palavras que eu mencionei. Então, o espanhol diria zorro, hizo, cereza. Esse som também acontece quando o C aparece antes do E e quando o C aparece antes do I. Por isso que é cereza. Cerebro. Cigarra. Cigarrillo. Certo? Mas só se você está estudando a pronúncia lá da Espanha. Se não, relaxe e faz o som do S que você conhece. Bien? Seguimos. Fue el enorme trozo de queso. Paramos aqui. Você. Fue. Isso. Que el cuervo llevaba en su pico. Você. Que el cuervo llevaba en su pico. Bien. ¿Qué más? No tengo necesidad de buscar más. Você. Pensou el astuto zorro. Antes de você pronunciar aqui, é importante. Letra O no espanhol é sempre O. É sempre O fechado. Enquanto no português a letra O pode simbolizar O e às vezes U, no espanhol ele sempre vai ser O, como se fosse o O com acento circunflexo em cima, tá? Então não importa. Se você vê a letra O acentuada, ignore esse acento. Você vai fechar esse O da mesma forma que você fechou todos os outros Os. Você talvez tenha a tendência de querer dizer pensou. Mas não, você vai fechar. Pensou. Isso, fechando. Isso aí, gostei. Falando junto comigo. Isso. Vamos lá. Pensou el astuto zorro. Você. Bien. Ese delicioso queso
será mi bocadillo. Você. Ui, perdão. Esse. Bocadillo. Bem, cada vez que eu baixo o cursor é uma sílaba, tá? Vamos entendendo aqui. Vamos. Entonces, se dirigió hacia el árbol donde reposaba el cuervo. Mais devagarzinho. Entonces, se dirigió hacia el árbol donde reposaba el cuervo. Detalhe importante. Às vezes tem algumas pessoas meio apressadas que elas querem ler a frase antes de me ouvir. É importante que você me escute pronunciando e depois você pronuncie. Porque se você pronunciar junto comigo na hora que eu estou te mostrando a pronúncia, como é que você vai saber onde você está errando se você não está me ouvindo? Entende? Sendo sincera, tá? E te ajudando, porque eu sei que alguns apressados costumam fazer isso, tá? Se não é você, eu peço perdão, tá? Seguimos, então. Devagarzinho. Vamos lá? Entonces... Genial, assim espero que estés pronunciando bem. Como eu não posso te ouvir, infelizmente, você vai ter que se autocorrigir, tá? Fique atento ao que você está fazendo. Continue. Y mirando con admiración, mais devagar. Y mirando con admiración, exclamó. Exclamó. Esse X aqui, ó, tem som de KS. E esse A aqui, ó, cuidado de não dizer mirando, que o brasileiro gosta de nasalizar a letra A, né? Então, se o A aparece com tio, com acento circunflexo, ou antes de N ou M, o brasileiro diz mirando, mas, cama, banana, Esse é a nasalização. No espanhol, essa nasalização não acontece. Então, você vai dizer mirando, mirando. Abre bastante a boca. Mirando. Isso. Mirando. Muito bem, vamos lá. Mirando con admiración, exclamó. Você. Deixa eu marcar. Buenos días, majestuosa criatura. Você. Buenos. Buenos días, majestuosa criatura. El cuervo miró al zorro con desconfianza. El cuervo miró al zorro con desconfianza. Você. Pero mantuvo su pico bien cerrado con el queso. Aquí, ó. Pero mantuvo su pico bien cerrado con el queso. Você. Y no devolvió el saludo. Y ¡qué criatura tan encantadora eres! ¡Qué criatura! Isso, desculpa, era você. Eu não te avisei. Vamos lá. Dijo el zorro. Dijo el zorro. E nesse J você vai colocar força. Entusiasmo. Dijo el zorro. Dijo. Isso. ¿Cómo brillan tus plumas? ¿Cómo brillan tus plumas? Você. Isso. ¡Qué hermosa es tu figura y qué alas tan espléndidas tienes! Vamos devagar. ¡Qué hermosa es tu figura y qué alas tan espléndidas tienes! Você. ¿Qué? Un ave tan espectacular como tú. Vamos parar aquí. Un ave tan espectacular como tú, você. Debe poseer la más hermosa voz, você.
talvez você ficou em dúvida aqui nesses dois E's. Você vai alongar a letra E, simplesmente. Possuir, possuir. A mesma coisa acontece, por exemplo, na palavra ler. Ler, ler, possuir. Isso. Vamos lá. Próxima frase. ¿Puedes cantarme solo una canción? Mais devagar. ¿Puedes cantarme solo una canción? Você. Mi deseo es nombrarte el rey de todas las aves. Vamos lá aqui. Mi deseo es nombrarte el rey de todas las aves. Vamos lá, você. Mi deseo es nombrarte el rey de todas las aves. Isso. Vamos lá que temos mais textos ainda. Al escuchar estas palabras tan halagadoras, devagar. Al escuchar, CH tem som de que nem tchau, tá? Estas palavras tan halagadoras, você. El cuervo olvidó de todas sus sospechas. El cuervo olvidó todas sus sospechas. Você. Isso. Y también su queso. Y también su queso. Você. Isso. Su mayor deseo era ser nombrado el rey de todas las aves. Devagarzinho. Su mayor deseo era ser nombrado el rey de todas las aves. Você agora. De modo que abrió su pico para pronunciar su graznido más fuerte. De modo... Perdão, comecei a traduzir em vez de explicar. De modo que abriu fechado, tá? A palavra é abriu, você tem que fechar. Abrió su pico para pronunciar, aqui ó, pronunciar su lembra que o Z é S, né? Graznido mais fuerte. Você agora. De modo... Perdão. Y dejó caer el queso justamente en la boca del zorro. Y dejó, fechando esa letra O, caer el queso justamente en la boca del zorro. Detalhe aqui. TE. TE e às vezes TI, o brasileiro costuma transformar em ti. Ti. Justamente. Liberdade. Acontece também a mesma coisa com DE e DI. No espanhol, a letra T, ela é suave. Ela só tem somente um som. Então, justamente. Justamente. Isso. Vamos lá. Você agora. E de. Isso. E fazendo direitinho esse L, tá? Del. Não é del. Não é del. Você tem que fechar esse E e pronunciar forte esse L. Del. Del, não. Del. Seguimos. Gracias por el queso. Você. Dijo el zorro mientras se alejaba. Você. Moraleja. Você. Quien te alaba sin conocerte no siempre desea tu suerte. Ay, te rimó. Vamos devagarzinho. Quien te alaba sin conocerte no siempre desea tu suerte. Você. Quien. Bien, bien. E essa foi a parte da pronúncia da história de hoje. Agora nós vamos para a parte que me gusta, onde vamos a fijar
todo lo que aprendimos hoy lo vamos a fijar en nuestra memoria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos fazer um exercício de fixação, dificuldade nível 1, tá? Você vai traduzir estas palavras que estão em espanhol para o português. O nome do jogo aqui é você traduzir, dizer em voz alta a tradução antes que eu te dê a resposta. Se você esperar a minha resposta, você não vai ter aprendido nada. O importante é que você tire esse conhecimento de dentro de você e bote para fora, tá? Se você ficar pegando as minhas respostas, você não... até vai ser mais fácil para você, mas você não vai ter resultado depois, você não vai lembrar dessas palavras depois, tá? Então, é que nem fazer atividade física na academia, né? Tem que doer para saber que tá dando resultado, tá? Vamos lá. Empezamos. Zorro. ¿Qué quiere decir zorro? Dime la traducción en portugués. Raposa. Essa tava fácil, né? Talvez seja fácil esse primeiro nível, tá? Mas ele é uma preparação para o que a gente vai encontrar depois. En búsqueda de un bocadillo. De um lanche, um lanchinho. La copa de un árbol. Seria o topo, né? Topo de uma árvore. Havia visto. A gente do português usa ter, tá? Ter, eu tinha visto, né? Lembra daquela dica que eu te disse, né? Eu tinha visto. Hizo que se detuviera. Fez com que a raposa parasse, né? Troço de queso. Pedaço de queijo. Pedaço de queijo. Pico. El pico del cuervo. Bico. Hacia el árbol. Você se lembra o que era o hacia que eu falei para você anotar? Hacia é em direção a, certo? Em direção a árvore. El cuervo miró. Mantuvo su pico bien cerrado. Me diga. Opa, cerrado não, é fechado. Tan encantadora. Aqui era aquela palavra que tem a letra H. Você se lembra? Que era um falso amigo? Eu dei o exemplo de que estava entrando água na casa. Alagadora. Ai, aqui eu troquei. Ah, claro, aqui, desculpa. Essa eu escrevi em espanhol no exercício quando eu tinha que traduzir em português. Olha aqui, ó. Olha a mistura. Tá na alagadora, você tinha que traduzido pela tão encantadora, tá? Aqui, falha minha. Então você já sabe, você vai encontrar lá no nível 2 essa mesma frase. Dijo el zorro. O que quer dizer? Disse a raposa. Isso. Disse. Lembra que não é disse. Plumas. As plumas del cuervo. As penas. Hermosa. Formosa. Isso. Encantadora. Bonita. Bonita. Alas. Un ave. Halagadoras. Encantadoras. Olvidó todas sus sospechas. Dejó caer el queso. Me diga. Em voz alta, vai, com força, com determinação, entusiasmo. Gracias. Obrigada. Mientras se alejaba. Mientras quer dizer enquanto. Opa, afastava. Enquanto se afastava. Moraleja, aquela palavra estranha. Moral da história. E alaba. Alaba, o verbo alabar, quer dizer
louvar, com A. Opa! Certo, esse foi o exercício de fixação nível 1. Vamos agora aumentar a dificuldade. Agora, olha, agora as palavras estão em português, você vai passar para o espanhol. Se você está anotando, você tem um caderno aqui, o legal desse exercício é você não olhar o seu caderno. Se você conseguir responder antes de mim e sem olhar em nenhum lugar, é porque você realmente tem essa informação dentro de você, tá? Vamos lá? Raposa, como é que se diz raposa em espanhol? Zorro, em busca de um lanchinho, que a gente viu lá no início. Não lembra? En búsqueda de un bocadillo. En búsqueda de un bocadillo. No topo de uma árvore. Se diz en la copa de un árbol. Tinha visto. Havia visto. Fez com que parara. Oh, esse aqui é difícil. Como é que é? Fez. Primeiro fez no passado. Ele fez. Ele hizo. Hizo que se detuviera. Às vezes a gente tem que lembrar da estrutura fixa, de toda ela junta, de exatamente como ela estava. Às vezes sem pensar muito de por que ela tá formatada daquele jeito, tá? Bico, pico, ochanga. Que bico, né? No português a gente fala, eu tô fazendo um bico, né? Ou seja, algum trabalho assim informal onde você tira alguma graninha, né? Mas não é um emprego formal, né? Então, na Argentina a gente chama esse tipo de trabalho de changa. Uma changa, um bico. Vê? Fechando parênteses, em direção à árvore. Lembra daquela preposição que eu falei para você anotar? Hacia. Atim, você achou que eu ia espirrar? Hacia el árbol, porque árbol é masculino em espanhol. O corvo olhou. El cuervo. Que mais? O que ele fez? Mirou. El cuervo mirou. Muito bem. Manteve seu bico bem fechado. Essa aí é longa. Me conta. Manteve. Mantuvo seu bico. Su pico. Bem fechado. Bien cerrado. Bien. Tão encantadora. Com aquela palavra que começa com H. Tan halagadora. Tan halagadora. Disse a raposa. Disse assim. Isso? Tá certo? Não, não está certo. Disse quer dizer diz. Lembra que eu te falei lá na hora? Você tem que dizer dijo. Dijo. Dijo quer dizer disse. Penas, como é que se diz? Plumas. Plumas. Formosa ou bonita. Aquela palavra que começa com H. A outra, que não é a ver com halagar, não. Hermosa. Inclusive, as duas começam com H, né? Halagadora e hermosa. Asas. Alas. Uma ave. Una ave. Tá certo isso aí? Una ave. Não, tá dando... Aqui, ó. Tá me corrigindo. Vai dar cacofonia. Então é una ave. Isso aqui é latim. Vamos lá. Lisonjeiras. Halagadoras. Se esqueceu de todas as suas suspeitas. Como é que é se esqueceu? Se olvidou de todas sus... Perdão. Sospechas. Deixou cair o queijo. Dejó caer. Isso, el queso. Muy bien. Obrigado.
Muchas gracias. Enquanto se afastava, enquanto, como é que se diz enquanto em espanhol? Mientras. Mientras se alejava. Lembra, alejar não tem nada a ver com alejar literalmente no português, mas se afastar. Moral da história. Moraleja. E louvar. Alabar. Alabar. Bien, bien. Aquí finalizamos, terminamos un capítulo más, un episodio más de Aprendendo Espanhol com Histórias. Todas as quintas-feiras, às 12 horas, nós liberamos um episódio novo no YouTube. Se você quiser continuar aprendendo com a gente, por favor, inscreva-se nesse canal. Assim você vai ser avisado dos próximos episódios que nós vamos liberar, certo? E, por favor, deixe o seu like. E se você tiver alguma pergunta, pode perguntar aqui nos comentários ou vou estar à disposição no Instagram, certo? Muchísimas gracias por tu atención, por tu entusiasmo, por haber hecho con ganas de aprender y espero que puedas seguir siendo un aprendiz del contenido que traigo tanto en YouTube como en Instagram, como los eventos que hago, porque mi mayor objetivo es hacerte hablar español. ¿Bien? Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.